Bom dia, óbvias. Não, você não clicou no podcast errado. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e tô aqui só para apresentar para vocês nosso projeto em parceria com a Mary Kay, em que a gente quer que as mulheres levem suas carreiras cada vez mais longe. Serão 12 episódios com convidados maravilhosos e a apresentadora Luísa Brasil. É uma honra passar a bola para ela. Vai com tudo, Lu. Confia na quarta. Quando uma mulher decide abrir o seu próprio negócio, ela dá um grande passo para uma transformação social e econômica do lugar em que vive. Hoje, mais de 40% das mulheres, líderes de família no Brasil, possuem seus próprios empreendimentos. Mas justamente pelo ambiente de negócio ser majoritariamente masculino, essas empreendedoras ainda encontram muitas dificuldades para lidar com seus projetos e conquistar um lugar de respeito no meio. Dar o primeiro passo é sempre uma grande virada, já que o esforço e dedicação para que tudo funcione é praticamente inesgotável. Qual é o melhor momento para empreender? Ter uma sócia é essencial? E a vida pessoal, como é que fica? Hoje, no Confia na Quarta, vamos falar com a Nina Silva, fundadora do movimento Black Money, importantíssimo para a nossa comunidade negra brasileira, e eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, e Carol Pinelli, arquiteta de Belo Horizonte, que deu uma reviravolta e há 12 anos resolveu mudar sua vida e abrir o seu negócio de beleza Mary Kay. Falaremos como funciona esse processo, quais são as atitudes mais seguras para tomar e sobre como uma rede de apoio entre mulheres é importante para que todas avancem nesse cenário. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Nina, Carol, que eu acabo de conhecer, a Nina eu já conheço de longa data, é uma referência que eu sempre cito e menciono aonde eu posso, e eu queria que vocês se apresentassem. Oi, Luísa, queria agradecer o convite, fico muito feliz, de estar aqui com você e com toda a equipe, com a Carol também. E que referência, a gente poder bater esse papo, falar um pouco de cada uma de nós e também das redes que estamos construindo. Então, a Nina nasceu Marina em 1982, lá no Jardim Catarina, dentro de São Gonçalo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso, município do estado do Rio de Janeiro, na época o maior loteamento favelizado da América Latina. E filha de seu Antônio Carlos, soteropolitano, filha de Dona Marise, uma quilombola do interior do estado. Hoje se encontra, depois de 17 anos de carreira na área de tecnologia, enquanto uma sócia fundadora de um movimento para a emancipação financeira da população negra no Brasil e no mundo. E aí, quando eu falo do movimento, eu acabo falando bastante da minha pessoa, que sempre foi uma criança muito plural, uma criança que gostava muito de matemática e de literatura e que naquela época se dizia que não tinha foco. E hoje em dia a gente escuta multitasks, Uma criança que sempre trabalhou muito com a tal inteligência emocional e que na época se dizia que era muito sensível e que misturavam as coisas. Então eu fico muito feliz que com o mundo de hoje a Nina possa, trazer tantas as suas qualidades quanto defeitos, enquanto potência para dentro da movimentação, da cena aí de empoderamento real e autonomia da população negra. Felicidade é nossa de ter você com a gente, construindo essa nova etapa, que é o empoderamento financeiro da população negra, Porque a gente sempre fala de empoderamento, às vezes a gente se associa muito só à estética. A estética é importante, obviamente, mas tem esse lugar financeiro que é muito essencial e imprescindível que vire pauta. Bom, Carol, agora eu quero saber de você. Como que você chegou até a Mary Kay? Muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Também quero agradecer o convite, E vou contar um pouquinho sobre mim. Como você já falou, eu sou uma consultora de beleza independente Mary Kay há 12 anos. Mas, na verdade, se a gente voltar 12 anos atrás, eu era uma arquiteta muito tímida, que nunca tinha vendido nada e que não usava nem batom. Eu me lembro quando eu era pequena ainda e minha mãe falava comigo, minha mãe é super extrovertida, ela conversa com todo mundo, conhece todo mundo, até quando não tem ninguém ela fala sozinha, entendeu? Pra vocês terem uma noção de como que ela é. E eu me lembro que ela ficava assim, fala menina, fala alguma coisa. E eu era tímida e por muitos momentos eu achei que aquilo era quem eu era,
mas uma mulher decidida, ela realmente realiza o extraordinário. E eu cursei arquitetura, né? Amei cursar arquitetura, trabalhei muito tempo, mas quando eu conheci a oportunidade de Mary Kay, eu descobri que eu poderia ser muito mais. E tem 12 anos que eu tenho me desenvolvido cada vez mais. Perfeito, né? Muito importante projetos que, de alguma forma, como a Mary Kay, que ajudam a impulsionar mulheres dentro de um mercado de trabalho, que ajuda a ter esse empoderamento financeiro. Muito bacana, Carol. E eu queria saber das duas agora. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram na vida profissional de vocês? Como eu falei, eu acho que foi começar algo novo que parecia que era para as outras pessoas e não para mim. Então, eu realmente não usava nem batom. Eu sou muito alérgica, eu tenho uma sensibilidade de pele muito grande, eu nunca tinha vendido nada, eu nunca tinha trabalhado com pessoas, eu nunca tinha trabalhado com liderança. Mas tudo é aprendido quando a gente tem disposição, né? E quando eu conheci a Mary Kay, eu tinha acabado de me casar. Eu estava muito feliz com a minha profissão, né? Era algo que eu gostava muito. Mas quando eu pensava a médio e longo prazo, eu via que eu queria algo diferente. Eu queria algo a mais e eu queria ser dona das minhas escolhas. E quando eu conheci a oportunidade de Mary Kay, eu vi isso dentro da oportunidade. Mas eu falei, mas como eu? Como assim, né? Eu não passo nem batom. Como que eu vou ensinar as pessoas a cuidarem da própria pele? Como eu vou ensinar as pessoas a se maquiarem se nem eu faço isso? Então, o primeiro passo foi aprender a fazer em mim. Alguém me falou algo que eu nunca mais esqueci. Na verdade, eu iniciei na empresa através de uma pessoa da minha família, que foi a minha cunhada. Ela era uma consultora e, para vocês terem uma ideia, eu tive tanta resistência que durante muitos meses eu não quis nem conhecer os produtos. Justamente porque eu não usava quase nada, eu sou muito alérgica, então eu não quis. Mas eu percebi que eles eram bons porque todo mundo foi ficando mais bonita, as mulheres da família começaram a usar. E aí, quando eu falei com ela, mas eu nunca fiz nada parecido, né? Como que eu vou fazer isso? Ela falou, olha, se eu ensinar a fazer em você, se eu ensinar você primeiro a fazer em você, depois você sabe ensinar isso para uma amiga? E aí eu falei, gente, agora ficou simples, né? Claro. E aí eu falei com ela, talvez você tenha que ter um pouco mais de paciência comigo, porque eu nunca fiz nada parecido. E então, eu acho que esse foi, talvez, tenha sido, né, o maior empecilho no começo, né? Achar que porque era algo que eu nunca tinha feito nada parecido, eu não me sentisse capaz. Mas, quando a gente tem alguém que está disposto a ensinar, a gente aprende. Que bom. E você, Nina, quais foram as maiores dificuldades da sua vida profissional? É interessante, né, escutar a Carol, assim, falando quase de mentoria, né? Quando a gente vai dando exemplo prático, assim, a gente vai vendo que hoje a gente pode ler aí nos grandes livros coisas que a gente realmente pratica, só não tem um nome bonito que as empresas gostam de dar. Na minha vida sempre foi também muito pautado assim, né? Eu sempre estive muito à frente da minha idade. Então, aprendi a ler com 4 anos de idade, entrei na faculdade com 16 anos, sempre estive em espaços que os meus pais não estiveram. Tive uma irmã mais velha, que acabou sendo esse espelho, que talvez a sua prima também foi para ti, né? É minha cunhada. Sua cunhada. Uhum. E aí esse espelho, muitas vezes a gente se espelha e consegue se mover, o que é muito mais difícil quando você não tem esse apoio. Então, a minha irmã foi a primeira pessoa da família a concluir uma graduação. E quando ela acabou, eu entrei numa faculdade federal. E eu lembro que o maior empecilho para mim sempre foi o olhar do outro enquanto julgamento e principalmente limitar o seu pertencimento àquele espaço, sabe? Então, você conseguir muitas vezes galgar, como eu conseguia, passar em processos seletivos, chegar a etapas finais, e quando chegava a entrevistas muitas vezes presenciais, a pessoa olhava e se deparava com uma mulher negra com a pele mais retinta, e se questionava como que essa pessoa chegou até aqui. Então, muitas das vezes eu fui questionada, mas você é a Marina mesmo? E aí as pessoas perguntam, não, mas Nina, é por conta de ser mulher? Não, no currículo vinha o nome, né? Você vê que é um nome feminino. É por conta da idade? Não, no currículo sempre tinha idade. Então, primeiro, raça sempre foi um empecilho por conta do racismo do outro, e não
por alguma culpa ou alguma falta de capacidade ou de mérito, aí entre aspas. Para mim, até também fazer esse gancho de entender que não são os espaços que precisam legitimar a minha presença, e sim eu mesma me sentir pertencente, ocupadora e construtora da minha própria jornada, foi um caminho, tem sido, sabe? E talvez hoje não é que eu não ligue, mas esse tipo de dificuldade não me limita tanto por eu ter visibilidade, né, minimamente, por eu ter acesso, networking, né, nossas redes de relacionamento, como hoje eu consigo circular melhor, como hoje eu já tenho também um tempo de experiência, essas coisas vão diminuindo. Mas quando você começa a esbarrar em níveis de liderança, onde esses lugares são masculinos, onde esses lugares são brancos, aí você a todo momento tem que deixar bem delimitado o que você está ali para quê, e não é a limitação do outro que vai fazer você parar. E é muito importante tudo que a Nina falou, porque de alguma forma eu olho pra minha história também, né? E a gente entende que o racismo no Brasil, quando a gente fala do espaço corporativo, do espaço de lideranças, mais do que ser algo de classe, também é estrutural. É estruturante, porque meu histórico é de uma família de classe média, e o que acontece, mesmo dentro de todas as possibilidades de estudo, de acesso que eu tive também durante a minha carreira, eu estava me deparando com exatamente, mas é ela? Eu já trabalhei durante um tempo com a Costanza Pascolato e acompanhava em desfiles durante minha carreira que a moda tá ali sempre circulando, mas quando as pessoas me falavam por e-mail, é a Luísa Brasil. E quando viam quem era a Luísa Brasil, rolava aquele choque, aquele baque. Mas é você? Eu pensei que você fosse secretária ou algo do tipo. Então, assim, é muito importante, quando a gente pauta sobre lideranças, falar sobre como o racismo estrutural, ele de alguma forma, ele é extremamente maléfico e nocivo dentro dos espaços corporativos de liderança e de empreendedorismo também. Bom, Nina, queria continuar um pouquinho desse papo e entender quando que você se deu conta de que você gostaria de mudar de vida e abrir o seu próprio negócio, enfim, dar vida ao seu projeto. Bom, eu entrei na área de tecnologia em 2002, eu ainda estava na faculdade. Ingressei enquanto uma pessoa consultora na área de desenvolvimento, tirei algumas certificações internacionais. Em 2007, eu virei gerente de projetos em um sistema alemão, e as pessoas sempre me questionavam, é sistema alemão, você deveria ir para a Alemanha arranjar um marido. Eu escutava isso o tempo todo. Ou então você devia ir para a Alemanha sambar. Isso com diplomas certificados de, hoje, em torno de R$30 mil cada um deles. E quando você é questionada a todo momento o porquê você está ali e se realmente aquela sua experiência é sua, se realmente aquela entrega que você está fazendo, que está dando saves expressivos para as empresas, que não é para o teu bolso, ainda tem esse problema, você não vê o retorno realmente, tanto o reconhecimento financeiro, que também, gente, nós gostamos, né? E o reconhecimento social, o reconhecimento de você estar num ambiente onde você sabe que você é pertencente, que as pessoas estão ali para te abraçar. Eu nunca me senti realmente à vontade e reconhecida de todos os âmbitos. Quando foi em 2011, eu resolvi ser pessoa jurídica, porque já que eu tenho já esse nível de experiência, todos os outros líderes de projeto eram homens brancos, cisgêneros, acima dos seus 40 anos, e na época eu com meus 30, eu falei, eu vou virar pessoa jurídica, emitir meus boletos, ganhar meu bom dinheiro, pelo menos esse problema financeiro eu não terei. E aí durante 1 ano e meio foi o que eu fiz, consegui juntar um dinheiro, mas eu também juntei. Foi muita falta de cultura organizacional, porque quando você é pessoa jurídica, muitas vezes, você é visto mais como uma mão de obra ali, e mesmo eu sendo gestora, eu não estava ali junto às decisões estratégicas da empresa. Eu só tinha que receber informação lá de fora,
e repassava e operacionalizava aqui no Brasil. Então foi quando a rotina ficou muito estressante, porque eu não tinha autonomia, que quando a gente empreende, a gente sente, né? Que aquilo faz parte de você, aquilo realmente faz sentido, e você é mola propulsora daquilo. Eu não tinha autonomia, eu não estava conectada com valores da empresa, e eu trabalhava por demais. Então, foi quando eu tive um burnout. Bom, vale lembrar, Nina, que o burnout, né, ele é uma espécie de esgotamento que você tem a partir do trabalho, quando você tem escalas excessivas de trabalho, de jornadas de trabalho. Sim, e muito dele acaba psicossomatizando, né? Então, eu não levantava da cama, eu não comia, eu não queria interagir socialmente. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, larguei tudo, achei que a tecnologia não era para mim, eu nunca escolhi isso e nunca vai me absorver. Foi quando eu estudei e senti que não era mais época de eu estudar, achava que aquela energia, eu tinha mais energia ainda para dar. Voltei pro Brasil, empreendi, abri um salão de beleza afro, não fiz nenhum business plan, não estudei o mercado, não entendi concorrência, não entendi o público-alvo. Eu senti uma dor e achei que eu ia solucionar a minha dor e não uma dor de mercado. E aí, 6 meses depois, eu quebrei e voltei para a tecnologia, mas voltei com um plano, que era começar a entender esses espaços e perceber que o problema não era a tecnologia, e sim os espaços que estavam com deficiência de absorção da humanização que hoje, com a transformação digital, nós temos aí enquanto urgente, né? E aí foi um processo de entender, em cada empresa que eu passava, como eu poderia mentorar outras mulheres, como eu podia mentorar, ser intraempreendedora, né? Mentorar outras pessoas negras. E em 2017, eu conheci o meu sócio, Alan Soares, que é um trader de mercado também, homem negro, carioca, que também nunca se sentiu pertencente nos espaços, por falta de pares, por gerir riquezas e nunca vê-las multiplicadas dentro da comunidade negra. Foi quando a gente se questionou o que a gente precisa fazer para mudar esse quadro. Então, a minha dor ali sim começou a ter um vínculo com um propósito de vida. E um propósito para um legado, porque não adianta a gente ter só propósito, né? Verdade. E, Carol, deixa eu perguntar. A Nina começou um projeto sem business plan, quebrou, voltou, e isso é uma característica dos empreendedores mesmo, né? Essa coragem, essa ousadia de entender que não é só sobre o sucesso, mas também sobre o fracasso e retornar. Mas eu queria saber de você, como que você se organizou sendo empreendedora e dona do seu próprio negócio? Muito bem. Quando eu comecei, eu trabalhava 12 horas por dia. E então, assim, tinha acabado de me casar, né? Não tinha filhos ainda, mas tinha casa, tinha marido, tinha o trabalho da arquitetura. Mas como eu falei agora há pouco, eu queria muito ter mais liberdade de escolha. E a vida para a mulher, ela traz muitas coisas. A gente tem mesmo que ser como um povo, né? É a casa, é a família, são os filhos para quem tem filho, é a carreira, né? São os nossos sonhos, a gente precisa de tempo para cuidar da gente. E quando eu me casei, eu comecei a me preocupar um pouco com isso, a pensar, gente, eu gostaria de ter mais liberdade de escolha. E aí, quando eu comecei mesmo como consultora, que foi tudo muito novo, a primeira coisa que eu percebi é que para eu crescer, eu tinha que fazer o negócio como um negócio. E a empresa, ela nos dá essa possibilidade. A empresa, ela foi fundada pela senhora Mary Kay Ash, que foi uma visionária. Ela foi fundada em 1963, no dia 13 de setembro. E a senhora Mary Kay Ash, ela criou a empresa porque ela queria criar uma empresa que fosse dar oportunidade para a mulher ter apenas uma renda extra, se fosse isso que ela buscasse, mas ela também queria criar uma empresa que fosse dar oportunidade para a mulher crescer muito mais. Então, quando eu comecei, eu entendi que para eu ter ganho de negócio sério, eu tinha que fazer como um negócio. E fazer como um negócio não tinha a ver com o número de horas que eu fosse ter por semana, mas como eu ia usar essas horas. Então, eu tinha poucas horas, mas eu percebi que se eu estudasse o material que a empresa me passava, que é muito rico, a empresa tem um material
de apoio muito rico, sabe? E como eu não tinha tempo de participar de treinamento presencial, eu estudava muito em casa. 12 anos atrás, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha podcast, né? O digital não consumia tanto, assim. Exatamente. Mas também, né, enfim, podcasts são super informativos, como esse. Pois é, então assim, o que eu tinha? Eu tinha o material da empresa e eu falei, eu vou focar nisso. E eu vou ser a melhor consultora que eu puder ser. E eu comecei assim, buscando ser a melhor consultora para as minhas clientes. E outra coisa também, que quando a gente quer ter sucesso, a gente tem que ter constância. Eu não tinha muito tempo mesmo, na verdade eu tinha pouco tempo, mas se eu fizesse um pouco a cada semana, eu ia conseguir. E aí eu comecei a perceber ao redor de mim mulheres como eu, né? Mulheres que muitas vezes estudavam o dia inteiro e faziam faculdade à noite, ou então tinham vários filhos, mas elas tinham vontade de fazer alguma coisa diferente, elas também tinham vontade de crescer. E não é fácil a gente crescer sem flexibilidade de horário quando a gente tem tantas limitações, como eu tinha a limitação do tempo, né? E eu me encantei por causa disso, a flexibilidade de horário, e eu podia dar um jeito de fazer dentro do tempo que eu tinha. Você pautou uma coisa muito importante, que é o tempo. E aí eu queria saber de vocês duas, né, em relação aos horários. Como que vocês conciliam a vida pessoal e a vida profissional? Carol, segue aí com o microfone, daqui a pouco a Nina responde pra gente também. Muito bem, olha, eu tenho uma bebê de 2 anos, tenho marido, e então assim, eu sou uma pessoa do dia. E então eu acordo muito cedo, eu rendo logo de manhã. E uma coisa que eu até aprendi dentro da empresa, né? A senhora Mary Cash dizia que a gente deve fazer todos os dias a lista das 6 coisas mais importantes de serem feitas no dia seguinte. Então, à noite, senta e faz a lista. Eu falo que a minha lista é a lista das 166 coisas mais importantes de tantas coisas que tem na minha lista. Mas isso me ajuda demais, porque eu já planejo o meu dia seguinte no dia anterior e eu já marco, né, as mais importantes, e eu começo o dia a partir delas. E hoje, principalmente hoje, que a gente tem com a questão, né, das redes sociais, da tecnologia, isso rouba um tempo da gente que antigamente a gente não dedicava tempo a isso. Então, sobra menos tempo para as outras coisas. Isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, seguindo essa lista de tarefas me ajuda muito, né, a conseguir conciliar o que eu tenho que fazer de mais importante no meu trabalho em relação, né, à minha equipe, em relação à liderança, em relação às minhas clientes, em relação à minha família. Legal, Nina. E você? Como que você concilia tudo? Eu tenho uma rotina que eu tenho menos horas de sono, mas mesmo assim eu consigo. Eu desperto descansada e não cansada, né? Então eu durmo mais ou menos 5 horas por dia. Eu trabalho basicamente das 8, eu começo às 8 e termino, né, a minha área mesmo enquanto gestora de portfólio numa consultoria multinacional que eu atuo, até às 5 da tarde, por aí. Depois e isso fazendo as coisas do movimento, respondendo pessoas, tudo ali nos intervalos, né? O digital hoje nos permite isso. Mas depois das 5 eu me dedico mais realmente a projetos específicos, palestras, né? E atividades como esta, poder tá também em mentoria, que eu dou mentoria para alguns profissionais e pessoas empreendedoras. E também vou me dedicar mesmo à minha startup, o Movimento Black Money, no dia a dia operacional. E aí eu vou mais ou menos, paro para comer, né, que isso é necessário, mas vou mais ou menos até umas 2. E vocês usam algum aplicativo ou algo digital, alguma agenda digital para vocês se organizarem? Sim, eu acabo usando muito o calendário mesmo do telefone, e isso ajuda bastante, porque a notificação fica ali pipocando. Então, é simples, tem telefone de todo mundo. Uso também muito alarme, o alarme normal que a gente usa, cada alarme tem um nome, então, para eu não esquecer, por exemplo, de algum médico ou algo do tipo, ou ligar para minha mãe, né, que tem que ser uma obrigação, sim, em algumas vezes na semana. Então, eu costumo utilizar bastante isso, além dos aplicativozinhos para exercício, né? Porque eu faço... eu tenho a minha personal, mas eu nunca estou em São Paulo. E quando estou, é muito difícil conseguir conciliar os horários. Mas a gente tem alguns treinos rápidos que eu posso fazer dentro de casa, os workouts. E aí tem os aplicativozinhos para contar, para fazer as contagens. Tem exercício até de 4 minutos. Você só gasta 4 minutos no dia. E é importante, né, que esse tempo
da atividade física, esse tempo para cuidar da cabeça, das terapias, enfim, isso também faz parte do dia a dia de vocês? Porque eu acho super importante a gente cuidar da nossa cabeça, da nossa espiritualidade. Aí quando eu falo sobre isso, não é sobre religião, gente, é sobre cuidar, enfim, com terapias holísticas, com coisas que nos façam bem, com rituais que nos permitam que nos sintamos melhor, enfim. Como que vocês cuidam dessa rotina de vocês? A gente tira tempo para tanta coisa que a gente tem que lembrar de tirar pra gente também, né? Você estava falando da ginástica. Eu tenho meu horário também, muitas vezes eu viajo muito, mas eu me viro e no dia que eu tô ali eu mudo, mas eu não deixo de fazer porque a gente tem que cuidar da saúde, né? E uma coisa que eu faço, eu também uso o calendário, Nina, igual você falou, me ajuda muito, eu também uso o alarme e a lista que eu falei que eu faço, eu numero por ordem de prioridade. E isso me ajuda muito. E eu coloco nessa lista não só coisas de trabalho, eu coloco também momentos de lazer, momentos de espiritualidade, eu coloco aquilo na minha agenda, porque se você não coloca na sua agenda, você passa o dia inteiro e você não faz. O que acontece é que tem tanta coisa, ainda surgem os imprevistos e a gente não faz. Então eu coloco aquilo também na minha lista de prioridade. E Carol, para você, qual é a importância de ter uma rede de apoio por perto? 100%. Serve 100%? Com certeza. E Nina, conta pra gente como é que é a importância, a relevância dessa rede pra você. Total, né? A gente costuma dizer, o movimento, a gente fala de manter circular capital por mais tempo entre a comunidade, mas esse capital ele é de diversas maneiras. E quando a gente fala de rede, nós estamos falando de capital social. Então, essa rede de apoio, e aí esse apenas fica entre aspas, né? Não é apenas a questão, muitas vezes, sentimental, ou se você está precisando de algum suporte específico, mas também é uma rede de apoio como a gente chama de sponsorship, né? Que é alguém que vai te patrocinar. Olha, tem uma vaga aberta de consultora, Mary Kay, acabei de descobrir aqui essa grande oportunidade e eu sei uma pessoa da minha família que está precisando, sabe? E que é tão simples ser uma consultora. Aí eu pego já com a Carol, pego aqui com as meninas, como que faz, como que é o início e vou e dou o caminho para a pessoa. Isso também é rede de apoio, né? Você lembrar que nós somos continuidade uma das outras. Não é falar sororidade só porque estamos juntas, mana. Não é falar Ubuntu porque, outra pessoa preta e é nós. Não, é realmente você lembrar e estar ali pelas outras pessoas também. Porque senão o nosso trabalho não faz sentido. E a gente pode ver que são trabalhos compartilhados para e aí esse empoderamento, né, mas para um fortalecimento de redes, de pessoas, de mulheres que precisam e que também podem ser autônomas e empreenderem, para pessoas negras que querem ser intraempreendedoras dentro de empresas e transformar essas empresas ou empreenderem e terem uma rede de apoio de consumo consciente preto. Então, a rede de apoio ela é fundamental para que também o trabalho de cada um seja impulsionado e que realmente os nossos objetivos façam sentido. Luísa, isso foi fundamental para mim, porque quando eu comecei, como eu falei, eu nunca tinha feito nada parecido, eu nunca tinha trabalhado com liderança. Só que o nosso plano de carreira, ele é pautado no seguinte: você ensina para outra pessoa tudo que alguém te ensinou. É assim que é focada a nossa carreira. E todo mundo replica isso. Então, nós temos o lema, né? Que juntas nós podemos mais, juntas nós somos muito mais fortes, juntas nós vamos muito mais longe. Então, eu nunca tinha liderado ninguém, mas eu simplesmente repliquei o que alguém fez comigo. Alguém me ensinou, e eu peguei aquilo que eu aprendi, e eu ensinei para uma outra pessoa, e daí a pouco para outra, e ensinando bem feito, elas também iam fazer o mesmo. E isso é a base do nosso negócio.
Ai, lindo saber disso, porque eu acho que realmente é sobre troca, né? Todo esse universo da liderança, e quando a gente fala da liderança feminina, que é um espaço que a gente ainda tem muito tabu, falar sobre dinheiro, falar sobre o quanto a gente recebe, falar sobre investimento, enfim. Eu acho que é importante a gente ter essa troca, ter esse espaço mesmo de conversa e de ensinamento. E aí eu queria saber de vocês, se tem alguma outra mulher que fez parte da jornada de vocês enquanto empreendedoras que vocês gostariam de mencionar aqui. Então, enquanto, né, a minha vida empreendedora, digamos assim, pelo menos esses últimos 2 anos à frente do movimento Black Money, eu tenho desde astronauta da NASA, Uau! mulher, sim, a Ivone Caigo, é uma amiga querida, generosa, generosíssima, lá da NASA mesmo, dá aula no Singularity e mora em São Francisco. E ela é uma médica que está na incursão de 2030, né? E é uma pessoa que, aquela coisa, anda e habita entre nós, sabe? Ela já contou pra você como é que a gente faz pra comprar essa passagenzinha? Porque tá meio difícil, né? Eu tô pensando em doidinha. investir numa passagem pra Marte, de repente, um pouquinho. Dar um girinho, dar um rolê e voltar. Tô doidinha pra ir na mala dela, assim, meio que escondida e tal. Então ela não revelou ainda? Não, ainda não. Que pena. Mas é uma pessoa que eu me espelho, sabe? E principalmente a generosidade. De se verem, somos seres humaninhos, todo mundo igual. E aí é uma referência que parece super distante e que tá aqui no meu WhatsApp, sabe? Então, para mim, é fundamental. Uma outra pessoa também que eu acho grandiosíssima como ser humano, e aí eu gosto muito de trazer exemplos no corporativo de mulheres negras, a própria Rachel Maia, que é uma mulher hoje que inspira meninas, jovens, de diferentes idades, de diferentes tons de pele, que muitas mulheres brancas falam, você me representa. Então, só a figura em si e a resiliência que ela configura. Então, ela sempre foi essa pessoa que sempre passou para mim uma coisa. Nina, calma, seja resiliente. E nós somos bem diferentes, temos também alguns objetivos diferentes, mas eu tenho um respeito e a vejo enquanto uma referência super grandiosa para todas as gerações atuais. Carol, você tem, por acaso, alguma amiga astronauta ou alguma outra referência de mulher no empreendedorismo? Amiga astronauta eu não tenho. Agora deu inveja rosa, viu? Porque eu gostaria de ter uma amiga astronauta. Achei chiquérrimo, muito bacana. Eu me inspiro em muitas mulheres, mas assim, eu tenho um ícone que é a fundadora da nossa empresa. E eu gostaria de contar aqui um pouquinho da história dela, porque tem tudo a ver com a história da mulher mesmo, né? Vou falar bem rapidinho, mas ela foi mãe muito nova e ela teve 3 filhos e o marido foi pra guerra e bem igual o filme a gente vê que a mulher ficava esperando o marido voltar, né? É a Mary Kay, né? É, a Mary Kay, exatamente. E só que o que aconteceu com ela não foi que o marido morreu na guerra, mas foi que ele voltou e ele não quis mais saber dela, da família, dos filhos. E ela se viu, de repente, com 3 filhos, tendo que sustentar os filhos financeiramente, né, e tendo que dar o suporte, né, presencial e de desenvolvimento e criação dos filhos. E foi por isso que ela foi trabalhar na área de vendas diretas, porque ela tinha que trabalhar numa área que desse retorno rápido e que desse 100% de flexibilidade de horário para ela poder ser uma mãe presente, né. Então, ela trabalhou a vida inteira nessa área, em várias empresas, e quando ela criou a companhia, ela não criou uma companhia que ela quisesse ficar rica. O intuito não foi esse, eu vou criar uma companhia para eu ficar multimilionária, não. O intuito foi, eu vou criar uma empresa que vai fazer a diferença na vida das mulheres, que vai permitir que as mulheres tenham as prioridades certas na vida, que elas possam ter família como uma dessas prioridades, né? E então ela pautou todo o nosso plano de carreira nisso. Por isso que ela dá a oportunidade da mulher ter apenas uma renda extra ou ganhos muito significativos, né, muito grandiosos. E ela é um exemplo para mim porque ela engloba isso tudo, ela engloba o empreendedorismo, ela engloba a liderança, mas enxergando a mulher como um ser humano, como um ser frágil e que precisa ser respeitado, como uma mãe, né? E isso
traz um exemplo, fica muito próximo, apesar, né, de ter sido muitos anos atrás. A gente já tem 56 anos de companhia, mas fica muito próximo porque a gente vive as mesmas situações até hoje. E o que eu acho também, assim, mais do que ser frágil, é sobre vulnerabilidade, né? A gente expor nossas vulnerabilidades. Não somos mulheres maravilha. Até que gostaríamos, mas enfim, tá tudo bem. Né, sobre ser resiliente com nós mesmas. Então isso é muito legal. Ai, não que eu gostaria não, de ser Mulher Maravilha, não. Já é um peso. É verdade. A gente ser perfeita. A gente até gostaria, mas assim, não precisa, não tem sabe? necessidade. Não tem necessidade. Se fosse tá certo, tudo bem. Vamos falar sobre sonhos? Queria saber de vocês quais são os projetos e sonhos que vocês têm em mente agora. Carol, conta aí. Olha, os meus sonhos têm muito a ver com o que eu respondi agora da última pergunta, né? Levar isso adiante, para que outras mulheres consigam ter conhecimento sobre essa oportunidade maravilhosa e que elas entendam que não é simplesmente um bico, que elas entendam que não é só quando você não tem opção, não. É uma escolha, né? É uma escolha, assim como foi para mim, uma escolha de empreender dentro dessa empresa, de ter um crescimento ilimitado de verdade, né? E ter um negócio muito sólido, de muito sucesso. Então, eu desejo muito levar isso para outras pessoas e ver outras pessoas também levando isso para outras pessoas, né? Eu comecei com um propósito novo também, tem pouco tempo, que é levar também adiante, isso surgiu justamente dentro de Mary Kay, as finanças para as mulheres. Eu amo falar de finanças, eu amo falar de dinheiro, eu amo falar de organização financeira, então faz parte agora dos meus sonhos levar isso para outras mulheres, porque a gente tem, claro que, né, tem em cima dos homens também, mas assim, o apelo em cima de nós, mulheres, né, do comércio, de tudo como um todo, é muito grande e a maioria dos lares não tem educação financeira, né, e eu tenho esse sonho de conseguir levar também, inclusive através de Mary Kay, essa educação para dentro desses lares, para que essas mulheres possam levar isso adiante. Legal, e você, Nina? Bacana, né, essa conexão de educação financeira, porque é um dos braços nossos dentro de educação no movimento Black Money, é falar de educação financeira tanto para famílias quanto para empreendimentos negros e principalmente desmistificar espaços em relação a investimento, que dinheiro é errado, dinheiro é errado. Quebrar essas crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? Sim, dinheiro é errado quando se explora uma outra pessoa, quando se é ganho de maneira ilegal, aí é errado. Mas muitas vezes essa crença limitante não é limitante, foi alguém que colocou, sabe, o patriarcado eurocêntrico que colocou na cabeça de que dinheiro é para poucos. E é interessante que o dinheiro é para eles, né? E não para todo mundo que é fora do padrão hegemônico de natureza, que chamam de humano, que é o padrão eugênico de colonização branca, masculina. Mas enfim, esse é outro papo, Esse né? é um outro podcast que teremos, alô, óbvios. Mas falar de sonho é falar da possibilidade de trazer esse conhecimento, não só disso, mas de educação empreendedora, falar também de que nossas conexões e o nosso consumo hoje ele tem que ser cada vez mais intencionais. Então eu não tenho que estar absorvendo conteúdo de internet por absorver, porque vai ter conteúdo de todos os tipos. Como que a gente consegue ir realmente para o que interessa, para o que alavanca? Eu não tenho que estar em todas as redes sociais, porque tem rede social que vai ser para o meu prazer, tem rede social que vai ser para o meu negócio e tem rede social que não vai me acrescentar em nada. Então, como que a gente... o meu sonho é poder dar esse enegrecimento para a população negra de que quais espaços são dignos de serem preenchidos e como que vocês podem construir os seus próprios espaços sem pedir igualdade para ninguém, que ninguém é igual, ser igual é muito chato, e sim ter oportunidades iguais de construir o nosso caminho com equidade. Partimos, né, de lugares diferentes, partimos de história de vida diferente, e a possibilidade que a Mary Kay traz, e muitas vezes por uma dor, né,
a senhora Mary Kay, ela teve uma necessidade, uma demanda e acabou abraçando o objetivo e a necessidade de tantas outras mulheres. Assim, hoje eu sou embaixadora da Lady Driver, que é um aplicativo de mulheres para mobilidade urbana. É incrível esse projeto. Atualmente ele está bastante em São Paulo, começou a ser implementado no Rio, né? De repente vai alcançar outros estados aí. Em então poucas semanas, levamos educação, começamos a falar de equity funding. O que seria equity funding? Equity funding é quando você abre ações, né, participação da empresa para qualquer pessoa, independente do valor que você vai colocar. Então, você pode colocar a partir de R$1.000, digamos. Porque quando a gente fala de investidor anjo, a gente está pensando, nossa, é aquela pessoa que tem milhões, é aquela pessoa que vai vir e vai mudar sozinha a realidade daquela empresa. O que a Lady Drive fez da minha amiga Gabriela Correia, maravilhosa? O que a Lady Drive fez? Mulheres, homens também que querem estar ativos aí na luta anti-sexismo, né? Invistam com o que vocês têm e faça parte dessa rede de maiores e melhores oportunidades de bloqueio de assédio de mulheres dentro, né, de veículos de transporte, né, esse transporte de mobilidade urbana, de aumentar a empregabilidade, que as mulheres são a maioria desempregada no país, como também a população negra, e como que a gente pega problemas, muitas vezes trazidas por essas desigualdades que nós falamos aqui antes, e trazemos como protagonismo e oportunidade. Então, meu sonho hoje é realmente que essas desigualdades sejam solucionadas a partir de oportunidade com protagonismo desses grupos minorizados e não por um oportunismo de mercado, como a gente vê bastante por aí. Bom, nosso papo está chegando ao fim. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada, Carol, pela presença de vocês. A fala de vocês foi muito importante e vai inspirar ainda muito mais mulheres a participarem da gente desse movimento sobre lideranças e empreendedorismo feminino. Ficamos por aqui. Acompanhe não só o Confia na Quarta, mas também os outros conteúdos do podcast Óbvios, desenvolvido pelo meu cristalzão Marcela Ceribelli e equipe. Beijos e até a próxima.